Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Miriam, hoje é dia de resumo da semana. Como tem sido muito frequente, noticiário bastante recheado em relação à economia nesta semana também, todas as questões que, claro, são ligadas à economia, mesmo que não pareçam ser de forma direta, mas acabam sendo sim. Em relação a fatos mais diretos da economia, nós tivemos agora há pouco, por exemplo, a divulgação do desemprego pelo IBGE, né? A pesquisa PNAD Covid-19 IBGE, que veio com um resultado, como já era esperado, ruim, né, Miriam? Pois é, mas é bem ruim mesmo, né? Porque eles estão fazendo uma divulgação muito rápida, muito, né? E dando ao país, o IBGE está dando ao país números do acompanhamento da crise, e nesta semana, até 27 de junho, como foi dito aí, um pouco antes de eu entrar, a taxa subiu para 13,1%. E na semana anterior tinha sido 12,3%. Olha o que aumentou. O que aconteceu nessa semana? Houve reabertura de parte da economia brasileira em várias coisas, né? Algumas cidades e estados diminuíram o grau de distanciamento. Começa falando do grande movimento nas principais regiões de compras de Goiânia nesse primeiro dia de reabertura do comércio. Mesmo com uma série de regras, protocolos que empresários e clientes precisam seguir, a liberação aconteceu no momento que preocupa. O número de mortes pela Covid-19 cresceu de forma acelerada no último mês. Temos que entender que a capacidade nossa de poder entregar leitos de UTIs em todo o estado de Goiás, nós chegamos ao nosso limite. Nos ajudem. Vamos manter o isolamento. Vamos manter cada vez mais o afastamento, não promovermos aglomerações, festinhas. Vamos adiar isso e ver que nós estamos diante de um momento mais delicado da contaminação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os especialistas tinham dito que aconteceria. Mais gente sai para procurar emprego e o número aumenta. Pode ser também empresas demitindo. O IBGE mesmo divulgou essa semana um número alarmante de empresas fechadas, né? Pessoas que ficaram sem emprego porque a empresa fechou, ou porque a empresa demitiu, ou porque foi procurar emprego e não encontrou. O total de pessoas, assim, de ocupados que estavam em distanciamento social caiu, mas isso, o que eles acham que pode ser uma de várias coisas, pode ser também que eles não são mais ocupados, ainda que se mantenham em isolamento, mas eles não são mais ocupados porque perderam o emprego. Então, essa questão do emprego, que é dramático nessa pandemia, está sendo acompanhada por essa PNAD Covid e que tem trazido outros dados também importantes para a nossa reflexão, né? A questão ambiental, Cássia, passou a semana inteira na economia. A questão ambiental passou a semana inteira na economia, porque muito aconteceu, muito debate, muita reunião do vice-presidente com investidores, a declaração, a entrevista que ele deu depois, apareceu o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, anunciando a permanência da renovação da GLO e também a proibição do fogo por 120 dias, mas não está conseguindo reduzir o estrago feito por uma política ambiental completamente errada desde o dia 1 deste governo. Aliás, desde antes, porque durante toda a campanha, todos os sinais dados, e depois que o ministro Ricardo Salles foi escolhido, ele também já deu declarações sempre na linha de que aumentou o temor com relação ao desmatamento, crescimento do desmatamento, e ele de fato cresceu e teve a queimada no ano passado e tal, enfim. A revista Science, isso aí foi muito assustador, divulgou ontem um estudo mostrando o quanto tem de soja e de carne exportado para a Europa que está em áreas desmatadas ilegalmente. Tinha um trabalho feito antes, nos anos anteriores, que era da chamada moratória da soja, moratória da carne, que era um pacto, né, que envolvia, de um lado, os produtores, de outro lado, ONGs, e do outro lado, o Ministério Público, fazendo um pacto para que não se produzisse em área de desmatamento recente, não se fizesse pecuária em áreas de desmatamento recente, para, assim, tirar
tirar desses desmatadores o mercado que eles têm, que eles entram, desmatam, ocupam e vendem o que não é deles, né? Porque é grilado. E então, isso mostrando essa conexão, que esse joio e o trigo estão misturados, toda a produção brasileira, mesmo a que respeita o meio ambiente, pode ser afetada. Em carta, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, de todos os governos desde a redemocratização, não são todos os ministros, nem todos os presidentes do Banco Central, mas são representantes de todos os governos desde a redemocratização, defenderam que a retomada do crescimento tem que ser através dessa busca do desmatamento zero na Amazônia, no Cerrado. Aliás, um compromisso que o Brasil assumiu no Acordo de Paris, não é nada diferente disso. E eles mostraram como que tem já um entendimento muito disseminado entre os economistas de diferentes correntes, que a questão ambiental é parte fundamental da questão econômica. Tem a pressão dos fundos de investimento, a pressão de empresários, de empresas importantes de diversas áreas que também pediram ao governo o desmatamento zero, né? E essa semana teve mais um ruído, que foi o INPE exonerou a coordenadora da área de observação da terra, e a Lúbia Vinhas, e ela tinha acabado de divulgar um aumento do desmatamento pelo DETER. O ministro Marcos Pontes quis dizer que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que ele que escolheu a data errada, não estava percebendo que estava acontecendo essa discussão da ambiental. E eu até fiz um comentário dizendo que só mesmo ficar no espaço para não perceber que era isso que se discutia no Brasil intensamente, né? E, enfim, toda a confusão é que o governo está fazendo movimentos comandados pelo vice-presidente Hamilton Mourão para para reduzir o estrago feito pelo ministro Ricardo Salles. Só que o ministro Ricardo Salles foi mantido na sua função e elogiado pelo presidente. Não faz nenhum sentido, porque das pequenas coisas assim, olha, ele acabou com o Fundo Amazônia, foi por ação do Ricardo Salles. Aí o vice-presidente está tentando o quê? Falar com os embaixadores da Noruega e da Alemanha para tentar reconstruir as pontes que foram detonadas pelo Salles. Então ele só fez tudo errado, né? E ele será mantido no cargo. Por quê? É porque, na verdade, o que ele fez foi feito sob o comando do presidente Jair Bolsonaro. E esse recuo, demitindo o ministro, aí fica claro que, na verdade, quem está recuando é o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Uhum. Enfim, essa questão ambiental continuará misturado na economia, né? Outra questão que aconteceu também, outra discussão ministerial que aconteceu foi o Ministério da Saúde. Por começar de uma forma mais direta hoje, mas não há outra forma. Mais de 40 mil casos em Goiás, com mais de 1.000 mortes por causa da Covid-19. O estado atingiu 2 marcas tristes hoje. E o pior, segundo especialistas, o pico da pandemia no estado ainda está por vir. Nos próximos dias deve haver uma explosão no número de casos da doença, impactada, segundo esta infectologista, pela retomada do comércio. Provavelmente nós vamos ver impacto dessa abertura daqui a 5 a 7 dias. Nós teremos o nosso pico de casos em fim de julho, início de agosto, e isso deve nos deixar em alerta. A evolução do número de mortes por Covid-19 em Goiás confirma essa tendência de aumento. A partir da primeira, no dia 26 de março, o estado levou 96 dias, mais de 3 meses, para passar das 500 mortes em 1º de julho. Mas veja como o gráfico fica mais inclinado de lá para cá. Foram quase 500 mortes em apenas 15 dias, de 521 para 1.018, de acordo com os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde, às 4 da tarde desta quinta-feira. Fica ou não fica o Pazuello, fica ou não fica o Pazuello, porque ele é general da ativa. E essa semana saiu oficialmente a ida do general Luiz Eduardo Ramos para a reserva remunerada. Então ele deixa de ser da ativa, que era um problema que estava se apontando. Só que o general Pazuello também é da ativa e ele não quer sair.
ele não quer ir para a reserva, ele quer ficar os 2 últimos anos nas Forças Armadas, mas a gestão no Ministério da Saúde está sendo péssima e os números falam por si. Mas essa semana teve uma outra confusão muito grande, que foi a declaração do ministro Gilmar Mendes, declaração forte, criticando a gestão da saúde deste governo e dizendo que o Exército tem que tomar muito cuidado para não se associar a um genocídio. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nota esclarecendo o comentário que fez sobre a atuação dos militares no combate à pandemia na gestão feita pelo governo federal. Na ocasião, Gilmar Mendes disse que o Exército se associou a um genocídio. O ministro do STF explicou que não fez críticas às Forças Armadas, mas à política governamental do enfrentamento à pandemia. Que ele estava se associando a um genocídio. Bom, isso provocou uma crise enorme. Saiu nota tanto do ministro da Defesa quanto dos 3 oficiais generais, comandantes das 3 forças, né? E também aí fez uma representação, o Ministério da Defesa fez uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o Gilmar Mendes. E aí, no caso, o problema é que usou a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal Militar contra o ministro. Quer dizer, eu conversei com os juristas que disseram que isso não faz o menor sentido. Eles poderiam ter feito uma representação por algum tipo de instrumento ou outro, mas que eles estão mal assessorados juridicamente, né? Então, essa questão continua. O Pazuello conversou com o Gilmar Mendes, mas o Exército queria que ele se retratasse, o vice-presidente pediu que ele se retratasse, que tivesse grandeza moral de se retratar, e o Gilmar Mendes não se retratou. Ele disse que o problema muita gente acha que o problema é que ele tocou num ponto muito... tocou na ferida, essa que é a verdade. A educação tem novo ministro, e o ministro Hamilton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, e ele assumiu ontem com uma boa fala, num determinado aspecto. Ele falou que o Estado é laico e ele vai buscar a laicidade do Estado, que é isso que é a orientação. Falou também, outra coisa boa, de ter diálogo com acadêmicos, com professores e tal. Mas ele não falou nada sobre uma questão importante, que ele não tem como dar a solução, mas ele pode... no discurso falar, olha, tem esse problema aqui, que é o que fazer para a gestão da volta das aulas, né, nesse período de pandemia. Ele falou essa coisa de ser laico porque durante o período que ele foi escolhido até tomar posse, saíram muitas declarações dele nas pregações em que ele falava coisas bem absurdas, tipo educar as crianças com dor, ou outras coisas como a submissão da mulher, e, enfim, coisas que não pertencem ao mundo da Constituição, não é? Verdade? Isso. E, bom, a pandemia já chegou a 2 milhões de infectados. A quinta-feira foi o dia em que o Brasil superou a marca de 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Somos o segundo país mais machucado pela pandemia em número de casos e de mortos, que são 76.822. Hoje foram registrados 1.299 óbitos, segundo o balanço dos veículos de imprensa, 100 mais do que na quinta-feira passada. Isso levou, como a gente vê aqui, a média móvel de 7 dias a bater um novo recorde, o quarto seguido, atingindo a marca de 1.081 óbitos diários. Mais de 76 mil mortos. Essa semana também o ministro Paulo Guedes voltou a falar de reforma tributária. Conversou com o Rodrigo Maia e tudo. Mas o que ele explica sobre reforma tributária continua não fazendo sentido. Ele fala ora uma coisa, ora outra, ora uma coisa, ora outra. Ora é um imposto sobre as empresas digitais que estão fora da tributação, ou ele fala comércio eletrônico, em que tem tributação, que é a forma mais geral, ora ele fala sobre transações e pagamentos. Então, é a CPMF. Então, é preciso esperar que ele apresente. Na semana que vem, ele falou que vai apresentar, entregar ao Davi Alcolumbre uma proposta, mas é só um pedacinho. Será a proposta do que fazer com os impostos federais sobre o consumo. PIS, COFINS, talvez só isso, na melhor das hipóteses, incluindo o IPI também.
Bom, assim ficamos. Assim eu ficamos acho que com um belo resumo. Certo. Então tá, gente. Bom fim de semana para todos nós que estamos precisando, né? É verdade, Miriam, para todos nós. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa tarde.